Shalom. Bem-vindos a mais um estudo da Torá, que é apresentado pela congregação Beit Mashiach e vai ao ar sempre no horário do Havdalah. Hoje nós vamos tratar de um assunto que é bem dentro do contexto da visão do movimento judaico-messiânico. O assunto é: o que leva um judeu a crer em Yeshua? Sem rodeios, a resposta é simples. O que leva um judeu a crer em Yeshua é a mesma coisa que leva um gentil a crer em Jesus. É o Ruach HaKodesh, ou o Espírito Santo de Deus. O texto de Jó, capítulo 33, verso 4, diz assim: O Espírito de Deus me fez e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Muitos pensam que os gentios são naturalmente cristãos. Ou seja, qualquer gentio facilmente aceita Jesus, se torna cristão, mas isso é um ledo engano. Na verdade, a maioria da população mundial não é cristã e nem nunca foi essa maioria tudo que se imagina. Vamos ver em Deuteronômio, capítulo 9, verso 5, que diz: Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, mas pela impiedade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, o Eterno reconhece nas nações, entre os gentios, o quão afastados estão dele. De acordo, já que nós sabemos disso, de acordo com a literatura bíblica, nós vemos que o ser humano, ele é naturalmente propenso a crer em qualquer coisa que satisfaça os seus anseios de prover resposta aos questionamentos do nosso espírito. Muito cedo, a humanidade se dobrou diante de deuses criados pela imaginação humana, mas que, na verdade, teve inspiração satânica, afastando-se de conhecer o verdadeiro Criador de suas vidas. A maior parte da humanidade adora muitos deuses estranhos à revelação da Bíblia. Isso nós vemos ainda muito cedo. Observemos que o próprio pai Avraham nasceu em um ambiente altamente idólatra. Lá em Gênesis 11, verso 31, diz assim: Terá tomou o filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos caldeus para Canaã. Mas ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Bem, nós não podemos aceitar uma mitologia judaica que, baseada no apócrifo Livro dos Jubileus, no Midrash e no Talmud, eles afirmam que Avrão já tinha consciência do monoteísmo desde os 3 anos de idade e que já contrariava o seu pai, que era negociante de ídolos, porque isto é fantasioso. Não há nenhuma informação histórica ou mesmo escriturística que justifiquem essa colocação. Sejamos racionais e vamos identificar então Avrão, como um homem comum e que não tinha referências de outra coisa que não fosse a crença geral do seu povo. Ele só podia crer naquilo que todo o seu meio cria. Então, a Torá é a única fonte de informação confiável para conhecermos a vida de Abrão. Então, deixemos de lado toda essa fantasia. Por razões que somente o Eterno sabe, ele escolheu Abrão para revelar-se como Deus e dar-lhe orientações muito específicas que o levaram a se desligar daquela cultura onde ele foi criado,
abrindo oportunidade para conhecer a verdade sobre o Criador. Então, ao lermos o texto bíblico, nós vemos que Abraão vivia com seu pai, com seus irmãos, toda a parentela e todo aquele povo, e ele convivia com isso, e era o seu referencial, certo? Mas, aí nós já vemos, lá no livro de Bereshit, de Gênesis, capítulo 12, verso 1, assim. Então o Senhor disse a Abrão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Se não fosse a revelação do Eterno, nem Abrão, nem ninguém poderia conhecer o Deus único e verdadeiro. O texto da primeira carta de Shaul aos Coríntios, capítulo 2, verso 11, diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele há? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Logo, no primeiro contato entre o Eterno e Abrão, ele já entendeu quem era Adonai e, sem nenhuma dificuldade, deixou de lado os deuses que ele conhecia desde a infância. É assim que acontece com qualquer pessoa. Quem está com o coração aberto, o Espírito de Deus se manifesta e nós não temos dificuldades de receber a revelação divina. A história segue com o seu filho Yitzhak, seu neto Yaakov, passa por Moshe, Yehoshua, seguindo até Miriam e Yosef, conhecidos como Maria e José. Todos tiveram a revelação do Eterno através da ação sobrenatural do Ruach. Em Gênesis 41, verso 31, diz assim: e disse Faraó a seus servos, acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus? O próprio Faraó, sei lá a origem dele, como ele foi criado, sem dúvida no meio de todos os deuses egípcios, reconheceram em Yosef, em José, que havia nele a atuação sobrenatural de Deus. Yosef deu testemunho de quem era o seu Deus. E aquele faraó aceitou isto. E foi muito bom para ele. O povo descendente de Abraão não era diferente das outras nações, pois após a saída do Egito, fizeram um bezerro como ídolo. Inúmeras vezes se associaram a deuses de Canaã em rebeldia ao seu Deus. Mas mesmo assim, sempre havia alguém que dava ouvidos à revelação divina, não caindo então no lugar comum. Na história nós lemos sobre isto. Ninguém pode negar que o povo de Israel, ou seja, todos os habitantes, todas aquelas pessoas que fazem parte do chamado povo de Israel, são seres humanos, que são tão propensos a falhar com seu Deus como qualquer outro povo. A única diferença é a aliança, o pacto que Deus fez com Abraão. Agora, o que há em comum a todos os que se diferenciavam no contexto bíblico, ou seja, ainda que muitas vezes o povo de Israel tenha se afastado do Eterno, sempre tinha alguém que mantinha fidelidade. E essas pessoas eram aquelas que o Eterno escolhia para ele fazer o que ele queria realizar. Então, o que tem comum em todos estes que se diferenciavam, então, como estamos dizendo, dentro do contexto bíblico, era a ação direta do Eterno, para que pessoas como eles, e até nós mesmos, pudéssemos saber que os ídolos não são verdadeiros. Na primeira carta de Yohanan, João, capítulo 4, verso 6, diz assim: nós somos de Deus.
aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Está bem claro que Yohanan diz. Na época de Yeshua, cerca de 2000 anos atrás, haviam muitos religiosos em Israel, mas apenas alguns poucos tiveram a sensatez de dar ouvidos ao Ruach do Eterno, ao Espírito do Eterno, para entenderem quem era de fato o Mashiach. Podemos citar várias passagens que mostram, entre as pessoas que frequentavam o templo, apenas alguns identificaram, até mesmo quando Miriam e Yosef foram levar Yeshua para o 8º dia, cumprir a prescrição da Torá, que era o Brit Milá. Quando eles chegaram lá, algumas poucas pessoas que eram fiéis ao Eterno identificaram naquele menino o Messias. Lembramos que ele tinha 8 dias de nascido e já podia se saber pela direção do Ruach quem ele havia de ser. Bem, vamos ver o que diz Mateus 16, verso 17. Respondeu Yeshua: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Então, até mesmo entre os próprios discípulos de Yeshua, eles reconheciam isso. Yeshua deixou isso claro, que se eles entenderam quem ele era e o reverenciavam como Mashiach e o adoravam, é porque o Espírito de Deus os ensinou a respeito. Sabendo que todos eles eram judeus, conhecedores da Torá, frequentadores da sinagoga, mas o Espírito de Deus fez com que eles soubessem quem ele era, a despeito de muitos outros religiosos que não creram. Então, somente com o Espírito de Deus pode haver realmente este convencimento. Foi ele, o Eterno, quem instruiu os Talmidim a compreenderem a mensagem de Yeshua. O Ruach tocou no coração deles. Foi quem convenceu multidões a receberem a mensagem sobre o reino de Deus. E também foi o Ruach quem deu entendimento aos gentios em Antioquia. Ao lermos ali no livro de Atos, vamos ver aqui Atos 11, dos versos 20 e 21. Diz assim: Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Yeshua. A mão do Eterno estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Está muito claro nisto. O Ruach foi quem agiu ao longo de muitos séculos, convencendo multidões de gentios de que o Messias de Israel é o Salvador do mundo prometido a Abraão. Lá em Romanos 8,14 diz assim: Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Não apenas entre os judeus, mas entre os gentios. E isso vem acontecendo há séculos. Então, ao longo dos séculos, essa mesma inspiração satânica que houve no princípio para afastar os homens do Eterno, continua agindo no coração de muitas pessoas, sejam elas judias ou gentias, levando ao desvirtuamento da mensagem que dá vida. Existem mesmo pessoas que manipulam a verdade na Torá e conseguem usar argumentos que levam milhões de pessoas a arranjar ídolos, mesmo sabendo que isto é errado.
Isso aconteceu na Europa sob a influência da nova religião do Império Romano, como ocorreu também no judaísmo, principalmente após Yohanan ben Zakkai estabelecer as bases para o judaísmo rabínico em torno do ano 90 da Era Comum. O homem, normalmente, ele pende a se afastar da verdade, ou pelo uso da lógica humana, ou pelo misticismo irracional. Contudo, a verdade se encontra com a revelação divina sobrenatural. 1 Coríntios 2, verso 10 diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Assim nós entendemos que os primeiros seguidores de Yeshua eram judeus esclarecidos pelo Ruach. E nos dias atuais continua sendo o mesmo. Judeus que são tocados pelo Eterno creem em Yeshua. A experiência de receber Yeshua produz o mesmo resultado tanto entre judeus como entre gentios. Então temos a certeza de que a revelação é verdadeira. Em Romanos 8, verso 16, diz assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, qualquer pessoa que rejeita Yeshua, tanto judeus como gentios, porque há muitos judeus que o rejeitam e há muitos gentios que o rejeitam, são aqueles que não dão ouvidos ao toque do Ruach, que o rejeitam. Ou seja, podem ressentir o toque, mas não querem. É uma decisão. O Eterno nos deu essa liberdade de escolha. Nós também temos os mesmos desafios. Precisamos ser perseverantes para não deixarmos a oportunidade de vivermos a salvação eterna no reino de Deus. Na primeira carta de Kefa, na primeira de Pedro 5, verso 8, diz: sejam sóbrios e vigiem. Satã, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele busca oportunidade. Se dermos oportunidade, ele vai tentar nos afastar do caminho do Eterno. Então precisamos ser sóbrios e vigilantes. Sem a direção do Ruach, gentios podem ser seduzidos pelo judaísmo tradicionalista sem vida. E sem a ação do Ruach, os judeus ou serão seduzidos a permanecerem nesse judaísmo morto, ou serão tentados a seguir outras religiões, onde não há vida eterna. E sabemos que isso é uma verdade. E serão tragados junto com os demais gentios. Alguém que escreveu a carta aos judeus messiânicos, então, livro de Hebreus, capítulo 3, verso 9, diz assim: não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. O legítimo caminho é o ensinado por Yeshua. Não é o moldado por rabinos tradicionais, nem moldado por líderes do catolicismo romano, e nem por outras lideranças cristãs corruptas, e nem por outras filosofias religiosas. Vamos ver o que diz o texto de Romanos 10, versos 2 e 3. Diz assim: pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Portanto, ignorando a justiça que vem de Deus
e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Existem entre os gentios e judeus pessoas realmente dirigidas pelo Ruach, que mesmo sendo imperfeitas, são sinceras, a ponto de o Eterno usá-las poderosamente para levar a palavra de Yeshua com verdade e poder. Ninguém pode desprezar isto. Ninguém pode desconsiderar esta verdade. Concluímos então que o que leva um judeu a crer em Yeshua não são os nossos argumentos, nem a nossa cultura judaica messiânica, nem uma erudição fundamentada em sábios do passado, nem mesmo uma evidência de sinais e milagres. Porque muitos viram sinais e milagres de Yeshua e nem por isso creram. Mas é a ação do Ruach HaKodesh convencendo o homem dos seus pecados. Sabemos isto, porque é o Espírito de Deus quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Assim está escrito. Com isso, então, sabemos, irmãos, que qualquer intenção de levar a palavra às ovelhas perdidas da casa de Israel devem ser, antes de tudo, imersas na unção do Espírito de Deus. Que isso realmente possa servir de orientação, não somente para muitos entenderem que você só pode receber Yeshua se for instruído por Deus. E qualquer um que não receba a instrução de Deus vai rejeitar Yeshua. Isso vale para a nossa vida e de todos aqueles que queremos elevar o conhecimento, a mesma experiência de ter comunhão com o Eterno. E que assim que possa o Eterno abençoar a todos. Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.